Sabe, no coração do Brasil de hoje, bem no nosso dia a dia, a gente consegue ouvir os ecos de uma civilização africana antiga, super poderosa. É uma história de resiliência, de como uma cultura inteira atravessou o oceano e, olha, não só sobreviveu, como se transformou em algo totalmente novo e vibrante. Então, bora mergulhar nessa história. Muita gente já ouviu essa música do Caetano Veloso, né? A melodia é linda, as palavras são fortes, mas, para ser sincero, para muita gente elas soam um pouco misteriosas. Xangô, Obatalá, Oxum, são nomes que até parecem familiares, mas de onde eles vêm exatamente? E é exatamente essa a pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Para chegar nessa resposta, a gente precisa fazer uma viagem, e não é uma viagem qualquer. A gente vai voltar no tempo e cruzar o Oceano Atlântico de volta para a África. A nossa história começa na África Ocidental, numa região que foi o berço de uma das civilizações mais ricas e sofisticadas do continente, o povo Iorubá. Dando uma olhada no mapa, a gente vê onde tudo começou. Os reinos iorubás ficavam aqui, ao sul do rio Níger. É importante entender que eles não eram um império único, sabe? Era mais como uma constelação de cidades-estado muito poderosas e que se conectavam entre si. Pensa assim, não era um país só, mas uma rede de cidades super importantes. No centro espiritual de tudo estava Ifé, que era vista como lar ancestral, a origem de tudo. Já Oió, Oió era força militar, o poder de expansão. E Benin era um centro urbano gigante, super organizado. Todas elas se conversavam, mas todas olhavam para Ifé com um respeito especial, como a sua fonte sagrada. Agora, aqui é que a história fica realmente fascinante. O que diferenciava essa civilização era sua forma de ver o mundo. Uma visão onde a linha que separava um rei de um deus era quase invisível. Olhem só para estas duas figuras. À esquerda, Xangô, um rei real, histórico, que governou Oió, famoso por sua força. À direita, Ogum, filho do fundador de Fé. Os dois foram homens de carne e osso, governantes poderosos que, depois que morreram, foram elevados à categoria de divindades. Eles se tornaram deuses. E aqui está o ponto central para a gente entender tudo, o conceito de orixá. Um orixá é uma divindade, claro, mas muitos desses orixás têm uma origem humana. Eles foram ancestrais poderosos, heróis culturais, cuja história e poder foram tão grandes que eles simplesmente transcenderam a vida mortal. E a prova disso está na arte deles. A arte de Fé, famosa por ser absurdamente realista, capturava os rostos desses reis e rainhas que também eram vistos como deuses. Então essas peças não eram só esculturas bonitas, não. Eram objetos sagrados. Eram portais, pontes entre o nosso mundo e o mundo espiritual. E foi essa visão de mundo, tão rica e complexa, que os africanos escravizados trouxeram consigo na viagem mais brutal que se pode imaginar, a travessia do Atlântico. Mas é fundamental entender uma coisa. Os africanos que vieram para o Brasil não eram um grupo só. Eles não vinham todos do mesmo lugar, nem tinham todos a mesma cultura. Para simplificar, a gente pode pensar em dois grandes grupos. Primeiro, os bantus, que vieram de regiões como Angola e Congo. Eles chegaram mais cedo e a religião deles era muito ligada ao culto dos antepassados, espíritos que pertenciam às terras deles, lá na África. Depois, vieram os sudaneses, onde se incluem os iorubás. Eles chegaram em massa mais tarde, já no século XIX, e trouxeram com eles o culto ao seu panteão de orixás. E essa diferença é a chave para entender o que aconteceu depois. Pois é. O que acontece quando essas duas tradições tão diferentes são forçadas a existir juntas no mesmo lugar, aqui no Brasil? Elas não só sobrevivem, não, elas se misturam e dão à luz a algo completamente novo. O processo foi simplesmente fascinante. Os iorubás, que chegaram por último e com uma identidade cultural muito forte, conseguiram recriar aqui o culto aos seus orixás, e isso deu origem ao candomblé. Já para os bantus, a situação era mais complicada. O culto deles estava ligado a uma terra que foi roubada deles. A solução? Uma adaptação genial. Eles passaram a cultuar os ancestrais da nova terra, os espíritos dos povos indígenas. E foi assim que nasceu a figura do caboclo, uma entidade espiritual genuinamente brasileira. E o resultado foi essa dualidade espiritual incrível. De um lado, uma religião que manteve viva a memória dos deuses reis da África. Um pedacinho da terra iorubá aqui no Brasil. Do outro, uma nova fé que, por pura necessidade e criatividade, fincou raízes na própria terra brasileira,
criando uma ponte sagrada entre a África e a ancestralidade indígena daqui. E não vamos pensar que essa história é coisa de livro de história, não. Ela está viva, pulsando no Brasil de hoje, de formas que, às vezes, a gente nem se dá conta. Aquele eco iorubá, ele está em todo lugar. Está na música que a gente escuta, nas palavras que a gente canta, está nas religiões de matriz africana que dão força espiritual para milhões de pessoas. Está na comida, em pratos baianos famosos que, na verdade, nasceram como oferendas para os orixás. E, claro, está na base de tudo que é ritmo brasileiro, como o samba. No final das contas, essa jornada dos orixás da África até o Brasil é uma das histórias mais incríveis de sobrevivência cultural que existem. É a prova de que, mesmo nas piores condições possíveis, a identidade e a fé de um povo podem encontrar um jeito de florescer de novo, talvez ainda mais fortes e, com certeza, transformadas. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Xangô, Oxum, Ogum, eles não são só nomes numa música. São ecos de reis, rainhas, de reinos inteiros. E a questão que fica é, quantas outras histórias, quantos outros reinos continuam ecoando por aí, bem do nosso lado, só esperando a gente parar um pouquinho para escutar?